No vídeo de hoje eu falo um pouquinho sobre a amamentação em livre demanda. A querida seguidora Angélica pediu, numa sugestão, num outro vídeo, ela pediu para eu falar um pouco sobre dar, não dar chupeta, sobre livre demanda. Como são dois assuntos diferentes, o dar, não dar chupeta e a livre demanda, eu optei por hoje falar sobre a livre demanda e vou depois chamar alguma profissional, da área, alguma dentista, para falar sobre dar ou não dar chupeta. Para quem não sabe, a livre demanda é uma expressão, utilizada para explicar o fato de você dar de mamar pro bebê, o hábito de você dar de mamar pro bebê sem horário marcado. Então o bebê chorou, você dá o peito. O bebê chorou, você dá o peito. Então tem mais ou menos assim duas teorias, duas linhas, não vou chamar de teoria, são duas linhas. Uma delas, que diz que o bebê ele tem que mamar de 3 em 3 horas, que é mais ou menos o tempo que o bebê começa a sentir fome, que antes disso não é para dar de mamar pro bebê. Se ele começar a chorar, você tem que segurar um pouquinho, esperar dar 3 horas e daí sim você amamenta, porque dessa forma você já começa a organizar a rotina do bebê. E a outra linha diz que não, que o bebê chorou, se mostrou desconfortável, você dá o peito, você amamenta, você dá de mamar. Então é livre demanda, conforme o bebê pede. Como é que ele pede? Chorando, você dá de mamar. E aí, o que eu acho disso? Deixo o bebê mamar de 3 em 3 horas, faço isso, ou pratico a livre demanda? Bom, eu vou contar pra vocês as duas experiências que eu tive. Quando eu engravidei do Léo, eu li vários livros, assim, bem rígidos, digamos, sobre criação de filhos. Eu não tinha conhecimento nenhum sobre criança quando eu engravidei dele. Eu nunca tinha convivido com criança, eu não tinha ideia. Então eu comprei um monte de livros, saí lendo tudo e eu queria saber como criar, o meu filho da melhor forma possível. Eu acabei lendo muitos livros que na época me foram indicados, onde se falava em amamentar de 3 em 3 horas, que o ideal era isso, era começar desde o início, tentar estipular as mamadas do bebê com intervalos mais ou menos de 2 horas e meia a 3 horas. E eu tentei fazer isso com o Léo. Essa tentativa de acerto minha, ela prejudicou a amamentação do Léo. O Léo, ele mamou pouco tempo, o Léo teve bastante dificuldade para mamar, ele teve problemas, teve refluxo oculto. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre refluxo, tem um vídeo aqui no canal. O Léo teve a PLV, quem quiser também entender um pouquinho mais sobre a PLV, tem um vídeo aqui no canal. Eu acho que sim, essas coisas, claro, atrapalharam a amamentação, mas essa rigidez que eu impus à amamentação do Léo, de achar que ele devia mamar de 3 em 3 horas, em vez de eu relaxar e Léo chorou, dá peito, Léo chorou e dá peito, Léo chorou e dá peito, a minha rigidez, essa minha tentativa de fazer certo amamentando a cada 3 horas, atrapalhou a amamentação. Engravidei do Caê, eu acho que o principal coisa, quando eu engravidei do Caê, que eu pensei foi, eu vou amamentar em livre demanda. Não tem mais 3 em 3 horas, isso é uma bobagem, e eu vou amamentar conforme ele pedir. E foi o que aconteceu. Então eu me lembro que eu tava na maternidade, ainda entrou uma enfermeira no quarto e ela olhou pra mim e ela falou, acho tão bonito, toda vez que eu entro aqui, o Caê tá no seu peito. Toda vez que eu entro, você tá amamentando ele. Você amamenta bastante, Eu falei, eu tô realmente colocando ele bastante no peito, porque eu quero que ele mame. Eu quero muito que o Caê mame, porque eu tive dificuldade no meu primeiro filho. Então, sempre que o Caê resmungava, reclamava, chorava um pouquinho, eu dava peito e amamentava o Caê. O que aconteceu? O Caê teve uma experiência muito mais tranquila de amamentação. O Caê mamou até 1 ano de idade, Eu optei por fazer o desmame dele com 1 ano. E foi muito mais tranquilo, tanto pra mim, quanto pra ele mesmo, assim. Então o Caê se mostrava um pouquinho desconfortável, eu dava peito. Se não era o peito que ele queria, eu ia ver o que era, entendeu? Aí eu ia resolver depois. Mas eu priorizei, acima de tudo, amamentar. E amamentar em livre demanda. Então eu acho que isso faz muita diferença. Inclusive, tem algumas teorias que falam que a mãe que faz cama compartilhada também, para poder fazer essa livre demanda à noite, cama compartilhada com segurança. Aqui também tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre cama compartilhada com segurança. Mãe que faz cama compartilhada também ajuda, a incentivar a amamentação, porque é um processo que acaba sendo mais fácil para a mãe, que não precisa levantar, então ela amamenta em livre demanda à noite também. Então minha opinião sobre isso, depois de falar, é a seguinte: amamente o seu filho
filho em livre demanda. Não se preocupe com a questão de, eu vou amamentar toda hora, então ele não vai ter rotina. O bebê, aos poucos, estabelece a sua própria rotina. Então, depois de um tempo, claro, no primeiro mês, dificilmente vocês vão ter uma rotina, mas aos poucos, o bebê mesmo vai definindo os horários de mamada dele conforme a necessidade dele. Tem bebês que mamam de 2 em 2 horas, tem bebês que mamam de 4 em 4. Vai da necessidade do bebê. Então, o ideal é livre demanda. Por quê? Porque acaba estimulando a produção de leite, porque acaba deixando o bebê mais tranquilo, porque acaba sendo uma experiência mais tranquila pra mãe e pro bebê, porque a mãe não fica estressada, olhando o relógio, cuidando horários. Na hora que o bebê chorou, ela vai dar o peito, e se isso não resolver, ela vai descobrir o que é. É uma relação muito mais tranquila, muito mais saudável, eu acho, quando você amamenta em livre demanda. E claro, sempre, em caso de dúvida, converse com o pediatra do seu filho, busque a orientação dele. Essa é a minha orientação como mãe, que já passou pela experiência de amamentar e não amamentar em livre demanda, e a minha experiência também de alguém que lê, pesquisa bastante sobre o tema, né, criação de filhos e saúde e amamentação. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, por favor, deixe o seu like. Se vocês têm sugestões para outros vídeos, outros temas para eu abordar aqui no canal, deixe nos comentários as sugestões, que eu sempre priorizo gravar vídeos que são sugestões de seguidoras. Se é inscrita no canal, por favor, marque a opção de alerta de novos vídeos, é só clicar no sininho, aí você sempre vai ser avisada quando um novo vídeo for ao ar. E quem ainda não é inscrita, por favor, inscreva-se. Beijo, até a próxima!